Natan, eu acho que Istambul rodou muito teu juízo, porra. Rodou muito teu juízo lá. Olha, esse vídeo seu tá guardado já aqui, viu? Depois não vem dizer que foi um surto, não, viu? O problema aqui agora, não sei se vai dar tempo de eu arrumar um cavalo aí pra Surubim. Você sabe muito bem disso, né? Você passou muito tempo aí agora esperando seu cavalo voltar, né? Mas eu vou pegar esse kart com você esse ano de todo jeito. Se prepare e depois não venha correr frouxo, não, viu? Não venha dizer ai, 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 o boi passou na contramão, não, viu? Aguarde que agora você pegou em bomba, viu? E vaqueirão, né? Dá um boi ainda. Tu é doido. Eu vou pegar pra rasgar sua boca. Eu vou dar a maior pisa que você já levou na vaquejada. Tá certo? Pra você aprender a respeitar que X1 é 1 para 1. E ninguém é melhor do que ninguém.